nossa disciplina de projetos de empreendedorismo rural. É a terceira disciplina que eu vou estar apresentando para vocês, né? E essa disciplina a gente vai encontrar muitos conceitos que vão estar diretamente relacionados tanto à disciplina de planejamento, gestão e princípios de marketing, quanto à disciplina de assistência técnica e extensão rural, né? Então, daí exige um pouquinho mais de cuidado, principalmente na elaboração de atividades, para que a gente não confunda os assuntos, que de fato se interrelacionam. Mas tem muitos assuntos que não funcionam sem a compreensão de outro, né? Por isso que a gente vai estar sempre linkando algumas coisas que a gente conversa em uma na abordagem de outra. E aí eu começo com a pergunta já clássica, né? O que vocês entendem por projetos? Aliás, algum de vocês tem um projeto que gostaria de compartilhar com a gente? Projeto seria praticamente o mesmo sentido do planejamento que a gente conversou na aula passada, certo? Meio que o nosso projeto, como eu falei na aula passada, seria a questão da organização dos nossos estudos, né, da nossa vida, principalmente no período da pandemia, que a gente tem que organizar aqui nosso âmbito escolar, né, que é o local que a gente estuda, que tem que ser calmo, tudo mais, como é que se diz? A questão da nossa organização das atividades, para não deixar, agora me faltou palavras, para não deixar que, Para ordenar, né? Para que não deixar que o exatamente, projeto não se conclua. Seria isso? seria isso, a questão da organização. Muito bem, boa exposição. Eu estou ouvindo que alguém comentou alguma coisa no chat. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Foi a Clarice. Sim. O que ela Ela diz? falou a questão do projeto de adentrar uma faculdade, exigindo assim um planejamento. Exatamente. Está aí a Clarice compartilhando o projeto pessoal dela, né? E como vocês dois relacionaram aí? Se nada, basicamente hoje, vive sem um planejamento, embora a gente possa até fazer isso de forma informal, também nada vive sem um projeto. Se a gente está usando o celular ou o computador para assistir nossa aula, esses dispositivos eletrônicos eles foram criados a partir de projetos. Se a internet existe, a rede de distribuição dela até que chegue às nossas casas foi pensada a partir de um projeto. O software que eu estou utilizando para projetar esse slide aqui para vocês surgiu a partir de um projeto. Um projeto nada mais faz do que padronizar um planejamento. Ele ordena como que as ideias de um planejamento vão ser executadas, respeitando limites que são mais comuns, os limites de prazo, né, de tempo que a gente pode ter utilizar para fazer um projeto, recurso financeiro que pode ser necessário, pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto. Então, o projeto é como um sonho, né? E todos nós, independente de quem sejamos, de classe social que nós estejamos, onde vivemos, nós temos algum projeto em algum momento da vida, né? O simples ato de querer ter ido estudar na EP foi um projeto que vocês tiveram, mesmo que informal, mesmo que vocês não tivessem planejado, estabelecido muitos critérios, né? Mas, obviamente, quando a gente se debruça em cima de um projeto, eu digo se debruçar no sentido de envolver mais trabalho, de envolver mais planejamento, né? Por exemplo, quando a Clarice citou aí que é o projeto dela entrar na universidade, ela pode estar criando diversas situações de organização através de um planejamento para que esse projeto consiga ser concluído, né? Ela estabeleceu diversas metas, né? Como, por exemplo, aproveitar as aulas da escola, buscar outra fonte de estudo por fora, entre outras situações que vão dar condições para que ela possa chegar no objetivo dela. Objetivo que todos nós devemos ter, né?
Assim como a gente falou que todo mundo, de alguma forma, se planeja, ou pelo menos faz esse planejamento informal, para casar, para morar em outra cidade, para conseguir um emprego, muitas vezes isso nasce também a partir de um projeto, né? Da possibilidade de você parar, pensar que quer chegar em algum lugar, quer conseguir algo e verificar que hoje você não pode e que você tem que criar uma série de situações para poder chegar a esse objetivo. Então, o projeto padroniza, coloca em ordem as situações que a gente precisa executar para poder chegar ao nosso objetivo. Nesse sentido, é possível compreender que, assim como o planejamento acontece de forma, às vezes, informal, sem que a gente perceba, os projetos, há muito tempo, desde o início da humanidade, eles ocorreram. Embora não se houvesse essa ciência de estudo, de se estudar e entender o que é um projeto. Prova disso, a gente vai ver agora. Que monumento é esse aqui? Quem pode me dizer? Pirâmide. As pirâmides, que ficam aonde? Egito. Exatamente, ficam próximas à cidade do Cairo, lá no Egito. E que tem cerca, né, segundo os arqueólogos, os historiadores, foram construídas há cerca de 2.600 anos antes de Cristo. Né? No calendário cristão, estamos aí há mais de 2.000 anos, então quer dizer que já foi mais de 4.000 anos que essas pirâmides foram erguidas. Pessoal, isso antes de surgir a ciência da geometria, da matemática ser desenvolvida, como é que se consegue construir monumentos como esse, que chegam a uma altura de 140 metros, numa época em que não se tinha conhecimentos de nada sobre arquitetura, sobre engenharia, que pudesse possibilitar a construção de algo como isso? Alguém pode me responder? Através de projetos. Quem foi que falou? Desconhecidos até então. Quem falar no microfone, me diz por gentileza o nome para eu fazer aqui. Foi a Clarice. Clarice. E quem foi que falou agora, depois dela? Foi Foi o Lucieldo. Luceudo. Eu falei de projetos desconhecidos até então. Exatamente. A Clarice falou através de projetos, né? Mas não existia projetos. Não existia conhecimentos básicos de engenharia que pudesse possibilitar. Hoje, se a gente quisesse construir uma pirâmide, era muito simples, né? Não faltam engenheiros que nos auxiliassem a construir isso. Mas naquela época, né, da onde que veio essa ideia? Como é que se pensou sobre isso? E mais... E Washington, Sim. sem contar que não existiam máquinas, né, naquela época. Foi tudo braço, no caso. Exatamente, né? Não tinha andaimes, né? Que seria exatamente necessário para você construir altas instalações, não existiam guindastes, tudo foi feito possivelmente no braço. É algo que deixa os historiadores até hoje sem respostas conclusivas de como essas pirâmides foram construídas. Vamos lembrar que aí estamos, embora fosse um pouco próximo ao Rio do Nilo, está distante. Então, como é que pedras que muitas chegavam a pesar toneladas foram levadas até esse local, foram colocadas uma a outra, obedecendo uma ordem aí de posicionamento, de forma a você ter algo que até hoje é arquitetonicamente bonito do ponto de vista estético. É intrigante. Washington, eram muitas pessoas, né? Tipo, naquele tempo. Certamente, estima-se que milhares participaram de sua construção. E qual a finalidade, afinal? São Sem respostas... falar das armadilhas, né, que estão no local. Sim, sim, tem algumas entradas, né, lá dentro, onde algumas, inclusive,
armazenavam múmias, sarcófagos, joias e tinham também, como você bem colocou, armadilhas. Um ponto interessantíssimo, um caso, aliás, interessantíssimo, onde a gente pode pensar como que o homem é capaz de construir monumentos incríveis, mesmo em uma época onde não havia os conhecimentos básicos que a gente tem hoje sobre projetos. Mas isso não está limitado apenas ao Egito. Esse monumento aqui, quem conhece? Me Ninguém? escapou o nome. Não é tão conhecido, né? Mas com certeza vocês já viram a imagem em algum documentário, alguma gravura. Eu lembro da gravura, a primeira vez que eu vi essa imagem foi no meu livro, se não me engano, de História, no ensino médio. Pessoal, esse aqui é o monumento de Stonehenge, que fica localizado nas Ilhas Britânicas. Em um local cujo acesso não é tão fácil, né? Cujos arredores aparentemente não se consegue verificar a existência de civilizações, de pessoas que moraram por um determinado espaço de tempo, embora a gente possa perceber que ele está um pouco deteriorado de como pode ter sido algum dia, percebam que existe uma ordem lógica aqui, onde parece haver um círculo mediante pelo menos 5 peças centrais imensas. E desde quando esse monumento foi encontrado, né, ele também intriga os historiadores, né? Estima-se que a sua construção é ainda mais antiga do que as pirâmides do Egito, né? Estima-se que eles foram construídas há cerca de 3.100 anos antes de Cristo, né? E a questão é a mesma. Existe uma ordem lógica. Aparentemente, nós temos 5 peças centrais dentro de um círculo. Agora, como é que essas peças foram organizadas aí? Por quem? Como é que se moveu essas pedras, cujo a menor, aliás, a maior delas chega até o peso de 50 toneladas, e cujo tamanho das maiores chega a mais de 5 A questão do transporte. A questão do transporte, eu vi uma vez uma reportagem que, por exemplo, eram vários escravos, né, que utilizavam várias e várias cordas e eles colocavam algum material rolante embaixo desses monumentos. Daí, eles levavam até o local desejado e, na maioria das vezes, eles cultuavam deuses, certo? Então, seria como espécie de ritual para essas manifestações religiosas. Eu já vi essa teoria sobre o Stonehenge mesmo. Porque eu já vi essa teoria em relação às pirâmides do Egito, né? Que se corrobora, inclusive, por você saber que tinha outros habitantes, mas aqui eu não tinha conhecimento sobre essa teoria, sobre Stonehenge, até porque eu já tinha conhecimento também que não havia informações de ter havido civilizações, né, ali por fora. Mas, enfim, é algo que consegue intrigar. E, novamente, a gente pode até pensar, talvez foi assim que a natureza fez mesmo, né? Talvez não teve interferência nenhuma, nem de homem, nem de animal, nem de extraterrestre, como algumas pessoas acreditam que tenham sido os responsáveis. Mas qual a ordem lógica, né? Se sabe, por exemplo, que elas foram construídas seguindo uma ordem lógica no que diz respeito a aspectos astronômicos. Quando você está lá dentro, dependendo do local onde você está olhando, você consegue visualizar todas as constelações, você consegue, ao longo do ano, fazer com que o movimento do Sol ele toque em cada uma das pedras. E no dia do chamado solstício de inverno,
ou de verão, agora não recordo, o sol nasce exatamente na maior pedra. Ele consegue tocar a maior pedra e iluminar ela por inteiro, como se fosse completamente planejado a colocação de cada uma de acordo com o movimento do sol. Então isso é algo difícil realmente da gente conseguir encontrar. Mas a única certeza que a gente tem é que isso parece ter sido pensado, não foi ao acaso. Mesmo que informalmente, veio através de um projeto. E esse local aqui, quem conhece? Fica localizado no Chile, né não? Quem falou? Emanuele. Emanuele. Na verdade, Emanuele fica no Peru. Essa é a famosa cidade de Machu Picchu, né? Inclusive um dos pontos mais visitados da América Latina e que recebe milhões de turistas anualmente, que vão lá visitar essa que é uma cidade, né? A gente está vendo aqui uma cidade inteira erguida num dos pontos mais altos do mundo, né? Essa cidade inteira, pedra por pedra, podem verificar, ela está localizada a mais de 2.400 metros de altitude. E, segundo os historiadores, né, ela foi erguida pela civilização Inca, né? Civilização antiga também, que viveu há muitos e muitos anos e que ergueu essa cidade. E onde a gente encontra muitos aspectos do que viria a ser as cidades futuras. Nós temos locais aqui que funcionam como caixas d'água, né, reservatórios de água. Nós temos locais que funcionam apenas para a prática da agricultura, de uma forma inteligentíssima, como, por exemplo, nos altares aqui, como vocês podem perceber, como parecem que uma escada, né? Mas lembra muito o cultivo de nível, que é realizado bastante no Japão e está se espalhando aqui pelo Brasil também, né? Tem também uma área que era destinada apenas para o enterro dos mortos. Então, tem muitos aspectos aqui da divisão dessa cidade que lembram as cidades modernas. Mas isso foi feito também há mais de 2.000 anos, ou muito mais do que isso. Ninguém faz ideia da onde que surgiu essas ideias, esse planejamento para que os incas puderem fazer algo tão organizado, já que eles eram considerados uma civilização selvagem. Em 2010 aconteceu uma muito interessante, que foi uma enchente, né? O Peru passou por um período de chuvas bastante intensas e as cidades próximas que ficam a Machu Picchu foram completamente inundadas, né? Pessoas morreram, inclusive, turistas ficaram ilhados. E o ponto mais interessante é que depois de todo o desespero que passou dessa situação, foram as pessoas perceberem que depois de todas as cidades próximas terem alagadas e sofrido, Machu Picchu continuava lá sem ter passado por esse sufoco. Ou seja, se tivesse alguém morando lá, não teria passado dificuldade alguma. É como se ela tivesse erguido nesse ponto tão alto, porque eles sabiam que se tivesse construído a cidade mais baixa, talvez um dia elas poderiam passar por uma situação como essa. Então é mais um caso que nos intrigam e nos fazem questionar como que algo tão organizado, tão bem planejado pode ter sido feito sem os mínimos conhecimentos que a gente tem hoje da ordem de gestão, da ordem de gerenciamento de projetos, mas que o homem mostrou a sua capacidade de lidar com adversidades e projetar o que a gente viria a fazer no futuro, né? Mesmo que não se desse conta disso. Então, quando a gente olha nos dias de hoje para o passado, a gente verifica, né, que os projetos não surgiram da noite para o dia e sempre envolveram muito trabalho,
Quanto maior o tamanho do desafio, mais se envolve trabalho, mais se envolve empenho para que a gente possa transformar a realidade. Então, hoje, o entendimento que a gente tem de projeto, né, termo esse que vem do latim, projeto, significa lançado para frente e tem relação com projeção, isto é, previsão de uma situação futura. E eu gosto sempre de dizer que o projeto é como se a gente criasse um problema para ser resolvido. É algo que não existe e a gente imagina. E aí começa a trabalhar para fazer com que isso aconteça. Nesse sentido, projetos são ideias organizadas de forma racional, obedecendo cronogramas, né, que é um espaço de tempo que a gente tem disponível para poder realizá-lo, prazos, orçamento, que é uma ordem financeira que a gente precisa para poder executar, e outros fatores necessários para a conclusão do projeto, como as pessoas que vão trabalhar. Então, tudo surge a partir de um projeto, inclusive o lançamento de um novo projeto agroindustrial, o projeto de uma empresa se arriscar no mercado internacional, o próprio projeto de criação de uma nova empresa do agronegócio, né? É por isso que a gente vai estudar, porque o agronegócio ele tem que se movimentar, ele tem que criar ideias novas, ele tem que criar novos projetos. E a gente tem que entender conceitos básicos de como que a gente pode aplicar. E aí é com vários desses conhecimentos que foram realizados no passado que a gente consegue colocar em prática no presente para projetar o nosso futuro. E isso faz com que cada vez mais a gente seja eficiente, avançado e capaz de dar uma resposta para os problemas a qual o mundo contemporâneo nos traz. E existem diversos tipos de projetos, sendo exemplos mais comuns os projetos pessoais, né? Aquilo que a gente idealiza para nós mesmos, mas também os projetos profissionais, onde que a gente quer trabalhar, onde que a gente quer estudar, o que é que eu quero empreender, e também projetos empresariais, como o da formulação de um novo produto, a conquista de um novo mercado, e os projetos sociais, que trazem melhorias para a vida da população. Como um projeto, por exemplo, de você dar um auxílio assistencial a pessoas que estão desempregadas, as pessoas que têm deficiências físicas, a pessoas que têm problemas com alcoolismo, drogas, e que são muito importantes também para a sociedade. E nessa compreensão de observar que cada vez mais a gente está avançando nos conhecimentos de projetos, eu trago aqui uma imagem para você, para que a gente possa novamente refletir sobre um determinado ponto. Alguém já viu essa imagem antes? Tem ideia do que significa? De que situação ocorreu? Visualmente, um erro na elaboração do projeto, certo? O erro na elaboração do projeto. Por quê? O que você imagina que aconteceu? Faltou Pois ali, planejamento. devido à movimentação, exatamente. Abriu uma Você... cratera ali, né? Uhum. Então, o que vocês estão me dizendo é que nós tínhamos uma avenida, possivelmente o projeto foi mal feito, né? Ela era assim, essa segunda imagem aqui, à direita, é como ela foi realizada, e depois aqui abriu-se o buraco em virtude do projeto ter sido mal feito. É isso? Visualmente, sim. Ou pode ser ao contrário. Quem é que falou que pode ser ao contrário? Sara. Sabe, né? Pessoal, essa imagem aqui ela repercutiu bastante em 2016, certo? Nós estamos aqui no Japão, na cidade de Fukuoka, que é a quinta maior cidade do Japão. O que aconteceu?
numa das principais avenidas da cidade, possivelmente pelo fato de ela estar localizada em um território onde estava sendo construído um túnel para a expansão das linhas do metrô, a avenida cedeu, né? A gente tem aqui cabos de eletricidade, encanação do esgoto, tudo ficou comprometido, né? Os prédios aqui, essas lojas e acesso aos prédios que estão bem em frente, ficaram praticamente sem conseguir. As pessoas que estavam lá dentro não tiveram como sair, né? A não ser se fosse se arriscando pela calçada. Foi um ato que chamou a atenção do mundo todo pela dimensão, né? É uma cratera, basicamente uma cratera, que a gente pode dizer, que se formou e que era responsável aí por um volume de 450 metros quadrados. Quando a gente olha aqui pode até parecer pequeno, mas veja aqui o tamanho de cada pessoa em relação ao buraco. São 450 metros quadrados que foram engolidos. Só que isso aqui, essa primeira imagem à esquerda, é o antes. Isso aqui é o depois. É o que foi feito para consertar esse problema. Esse problema foi resolvido com um projeto. Agora me digam, quanto tempo vocês acham que durou para ser consertado um problema dessa dimensão? Disseram aqui, a Sara falou vários anos. A Roberta falou anos, só que o Cleito colocou década, mas eu acho Nossa, que eu estou durou pessimista. meses. Pessoal, era uma das principais avenidas de uma das maiores cidades do mundo, né? Não podia levar um tempo como esse. Não levou décadas, não levou meses, não levou semanas. Acredita, Disseram que dias também. essa imagem repercutiu tanto porque os japoneses resolveram esse problema em 48 horas. Se fosse no Brasil, 2 dias foi o tempo necessário para que o prefeito abrisse um gabinete de crise, contratasse os melhores profissionais que se debruçaram na criação de um projeto que consertasse o problema. Levar areia, levar concreto, restabelecer aqui os Se fosse do Brasil, ainda estava assim. Que foi que falou? Foi a Roberta, foi? eu ia começar a falar e não deu. A Luanda. A Luanda que falou do Brasil, né? Te conto já uma história, Luanda. Então, conectar aqui cabos de energia, religar aqui até a questão do esgoto, pessoal, que dá muito trabalho. Mas os engenheiros e os demais profissionais fizeram o projeto e colocaram em execução. E em 48 horas deixaram o mundo estarrecido com a eficiência a qual eles já eram, né, bastante conhecidos. Os japoneses são conhecidos como um ser humano realmente diferenciado no que diz respeito à disciplina e de levar o trabalho a sério. E sabem de uma coisa? O prefeito, assim que inaugurou a obra, pediu desculpa aos moradores por ter demorado tanto tempo para consertar o problema, né? E segundo os especialistas na época, né, 48 horas. Exatamente. Pediu desculpa por ter demorado 48 horas para resolver um problema dessa dimensão. Isso foi desde a elaboração do projeto ou 2 dias durou para ele ser efetivado? O planejamento, a elaboração e a conclusão. Não se parou de trabalhar um segundo desde que o problema começou. Quem estiver duvidando pode pesquisar, certo? É só colocar buraco, Japão, 2016, que vocês vão encontrar, porque essa história saiu em tudo que é jornal. E aí é o seguinte, né? Isso mostra a eficiência de um bom projeto e de bons profissionais. E de como é importante a gente ter esses tipos de pessoas e essa eficiência na boa execução dos nossos projetos.
Então a Luanda falou aí, se fosse no Brasil, né? Vamos lá. Onde é que vocês imaginam que essa imagem ela foi registrada? Aqui no Palhano. No Palhano? Não. Ou, aliás, o que é que essa Não imagem duvido mesmo, não, viu? significa? Que é isso, eu tô indo aí no Palhano, eu não vejo as suas mal cuidadas, não. O que é que vocês acham que representa essa imagem? O que é que um sofá faz no meio de uma rua? Ele queria assistir televisão ao ar livre. E cadê a TV? Pessoal, Imaginário. pessoal, essa foto aí foi tirada em 2015, na cidade dos funcionários, lá na nossa capital do estado, Fortaleza, né? E o que está acontecendo aí? A foto é de 2015, mas no local onde vocês estão vendo água, na verdade existe um buraco, com quase 2 metros de altura. Só que esse buraco surgiu há mais de um ano, né? E por que essa foto repercutiu? Os moradores da cidade dos funcionários, eles ficaram tão indignados quando o buraco completou um ano, depois de terem ido várias vezes a órgãos como a Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura, ter denunciado em rádio, jornal, que quando o buraco completou um ano, eles fizeram um aniversário. Eles fizeram um bolo e foi um bocado de funcionário ao redor do buraco e cantaram parabéns para o buraco. Isso, obviamente, num ato de protesto, né? Os jornais registraram e tal. E esse sofá que foi colocado aí não é o presente de aniversário do buraco, não. Esse sofá foi colocado justamente para proteger motociclistas ou mesmo pedestres que possam passar por aí e achar que é apenas um pouco de água que está retida em um espaço pequeno, né? Porque inclusive aconteceu de motociclistas caírem aí dentro, né? Achando que não era um buraco, né? Então o sofá foi colocado aí para sinalizar e fazer com que os condutores de veículos saiam do trajeto do buraco, né? E a Não gente sei como chegou a a essa negada não situação. carregou foi o sofá. Tá mal, já estava maltratado, né, digamos assim. Então, um buraco de cerca de 2 metros chegou a passar 2 anos numa das principais ruas de um grande bairro da cidade, né? Existe eficiência em profissionais e em projetos e ela precisa ser cada vez mais buscada, né? Às vezes, a gente faz até, eu trouxe inclusive essas duas imagens para fazer uma relação de como é o nosso país e de como é um país como o Japão, que leva mais as coisas a sério, né? Onde a gente tem a seriedade que precisa ter, né? Não tenha dúvida de que a mesma eficiência que levou para consertar uma cratera daquele tamanho seria feita para resolver um problema menor como esse, né? E se um problema como esse não foi resolvido em cerca de um ano, como seria resolver problemas ainda maiores no nosso país? Aí sim a gente chega a levar meses, décadas, como vocês mesmos mencionaram, né? A Enquanto a rodovia do gente... Brasil já tá com quantos anos que até hoje não foi terminada? Rodovia do quê? Do Brasil. A rodovia não, a ferrovia. Sim, sim, a ferrovia transnordestina, né? Muito bem lembrado. Entre outros casos, né, de grandes obras públicas que atravessam o tempo, né, e principalmente são prejudicadas pela corrupção e que, obviamente, também prejudicam a sociedade. Então, é essa seriedade em projetos que a gente precisa ter para que a gente consiga fazer com que o nosso país não seja lembrado por essas situações. Eu estou trazendo aqui um exemplo fazendo a relação sobre essas duas situações, né?
A gente teve, por exemplo, em 2008, uma grande tragédia em Santa Catarina, que foi o deslizamento de... Lá tem muitas serras, né? As pessoas constroem suas casas nessas serras e nós tivemos muitas chuvas e o deslizamento de diversas terras que causou enchentes, deslizamentos. Muitas pessoas morreram naquele ano nessa situação. Foi algo que mobilizou o Brasil inteiro, inclusive foi no final de ano, tornou o período de Natal e o Ano Novo muito triste. E muitas obras que foram projetadas para lá chegaram a passar cerca de 2 anos, né, para ser concluída. Ou mais do que isso, algumas até hoje não saíram do papel. Então isso mostra como falta seriedade, às vezes, em projetos que são essenciais para o nosso país, bem como a mobilização social, né? O ato da sociedade se manifestar e cobrar das autoridades essa situação. Agora, se isso pode acontecer no serviço público, ainda, que a nossa expectativa é que um dia isso se resolva, isso já não funciona dentro das empresas. Se é cobrado seriedade, comprometimento, para que, obviamente, as melhores soluções sejam encontradas. E assim como a gente pode encontrar maus exemplos no nosso país, a gente também vai elencar na nossa disciplina exemplos incríveis, belíssimos, de projetos que são executados aqui. Se a gente pegar o próprio setor do agronegócio, eu já conversei com vocês sobre isso, uma das grandes apostas, não só no nosso setor, mas como em outras áreas da ciência, como a medicina, é a questão da edição de genoma, né? Que inclusive foi o ganhador do Prêmio Nobel de Química do ano passado, né? E o Brasil se coloca como um dos 5 principais países que estão desenvolvendo essa tecnologia, mesmo com toda a escassez de recursos que a gente tem. Então, há projetos belíssimos que a gente há de encontrar no nosso país e, obviamente, nosso interesse é em fazer parte deles, é que vocês possam estar dentro de projetos como esse que mudam a sociedade e que trazem benefícios para os seus usuários. Mas, nesse sentido, normalmente os bons projetos eles são executados por alguém que apresenta o chamado comportamento empreendedor, né? O empreendedorismo, inclusive vocês já estudaram em uma disciplina, hoje é uma das tendências observadas nas definições acrescentadas ao longo do tempo, é que empreendedorismo ele não é mais um termo ligado apenas a negócios, né? Quem é empreendedor é apenas empresário? Não. Também está ligado às empresas, passando a ser visto também como um comportamento, ou seja, comportamento empreendedor são pessoas que não se acomodam, são pessoas que não enxergam dificuldades, são pessoas que só se acalmam quando resolvem um determinado problema. São pessoas que assumem o compromisso de fazer algo e vão até o fim. Independente de quantas vezes ela insiste. E é isso que a gente deve desenvolver na gente, comportamento empreendedor. Porque um projeto, assim como nós temos nossos projetos pessoais, eles estão suscetíveis a falhar. Nem todo projeto dá certo, né? Às vezes, no andamento do projeto, na sua finalização, se verifica que o projeto ele não foi bem sucedido. Construir um estádio, por exemplo, na região norte do país, como, por exemplo, na cidade de Manaus, ou em uma outra cidade como Cuiabá, não parece ter sido uma boa estratégia. Hoje, os eventos que são realizados e os jogos não pagam os custos de um investimento tão caro. Embora na época se acreditasse que aquilo, na época da Copa do Mundo, se acreditasse que aquilo era um projeto que seria viável, né? Então, projetos também não é errado. E por isso o planejamento é essencial, para que a gente consiga perceber que quando não é viável, a gente deve deixar esse projeto de lado. Mas quem está à frente do projeto deve ser empreendedor e tentar sempre encontrar viabilidade do projeto ser concluído. E ser concluído com o máximo de eficiência e de benefícios que ele pode trazer para a sociedade e para seus usuários, né?
esse comportamento empreendedor é o que todo mundo deveria ter, porque é justamente o que vai nos fazer insistir, principalmente em nossos projetos sociais. Se eu tentei entrar em uma universidade em 2021, né, e não deu certo, tente de novo em 2022. Se isso não der certo, tente de novo em 2023, 24, 25. Se isso é seu objetivo, é seu projeto pessoal, vá em frente. Não importa quanto tempo passe. Né? E aqui no nosso país, a gente tem o que a gente chama de da cultura de vira-lata, que é a gente se imaginar como uma pessoa, como um país, né, que não tem muita oportunidade, que não tem muita possibilidade. Mas oportunidade, pessoal, somos a gente que cria. A gente não pode ficar querendo apenas dependendo de outras pessoas, né? E se colocando na posição de vítima. Ah, eu não vou para frente porque eu não tenho dinheiro, porque ninguém me ajuda. Faça a sua própria história, né? Trabalhe duro para chegar onde você quer. E é assim que a gente encontra, ao analisar a história de grandes empresários, de celebridades, histórias incríveis. Como, por exemplo, de entender como uma pessoa como Albert Einstein, quando criança ou adolescente, para muitos era chamado de lesado, de idiota, e foi inclusive expulso da sua escola por uma professora que dizia que ele era lerdo, que era um deficiente mental. O cara cresceu fazendo aquilo que acreditava, formulando teorias que até hoje continuam a mudar a história da ciência. E é considerado um gênio da humanidade. É esse comportamento também que explica como alguém, como o Silvio Santos, que iniciou sua vida como camelô, vendendo caneta nas ruas de São Paulo, conseguiu ingressar na profissão de locutor de rádio, foi para a televisão, conseguiu criar um dos maiores canais de mídia do país, uma das maiores redes de hotel, foi banqueiro e se tornou um dos maiores bilionários do mundo. E também, como é que um cara americano de classe média cria dentro da garagem de sua casa, na década de 70, o que seria a maior empresa do mundo hoje, que é a Apple. Steve Jobs, que nunca concluiu uma faculdade, que tem conhecimentos apenas razoáveis de eletrônica, criou a empresa que tem hoje uma lucratividade de mais de 2 trilhões em valor de mercado, que vale mais do que o PIB de um país como o Brasil, e que mudou ao longo desses cerca de 40 anos a forma como nos comunicamos, como a gente lê, como a gente vê filmes. Como pessoas que vieram de tão baixo, de nível tão baixo, conseguiram chegar tão longe? Como explicar que pessoas como essa conseguem esse desempenho quando nós temos, por exemplo, tantas famílias ricas e os filhos dessas pessoas ricas têm acesso a lazer e esporte, têm acesso a conseguir facilidades na sua vida e não conseguem construir empresas ou descobrir teorias científicas e conseguir o desempenho de carreira profissional como essas pessoas conseguiram? O que faz a diferença não são as condições, mas como que a gente olha para essas condições e o que decide fazer. Evidente, não é fácil chegar e construir uma história como é que esses caras construíram. Mas isso, conhecer a história de pessoas como essas, e nós poderemos citar diversas outras, inclusive brasileiros, como a ex-modelo Gisele Bündchen, o ex-piloto Ayrton Senna, de pessoas que tiveram poucas oportunidades, mas que essas poucas empenharam toda a sua capacidade de sonho e de trabalho para poder fazer com que essa oportunidade única se transformasse na oportunidade das suas vidas. Abraçaram o projeto pessoal e fizeram algo que poucos teriam não coragem de fazer,
mas muitos não têm o comportamento empreendedor que é necessário, que é errar muitas vezes, que é não desistir, que é encontrar novas possibilidades de chegar ao resultado e ao objetivo que se quer desejar. Dessa forma, o empreendedorismo hoje segundo os nossos dicionários, é decidir, é realizar uma tarefa que é difícil e trabalhosa e tentar empreender uma travessia arriscada, né, onde você pode errar bastante, se machucar, sofrer, e pôr em execução, realizar, empreender pesquisas ou longas viagens. Ou etimologicamente, empreender, que vem do latim empreendo, empreendo, que significa tentar executar uma tarefa. Tentar porque nunca vai dar certo, mas o empreendedor, ele tenta. E se não der certo, ele mesmo assim fica satisfeito porque fez o que podia de melhor. E a partir do erro que ele cometeu, que o impediu de concluir o objetivo, ele vai pegar como experiência para seguir em busca de uma nova tarefa, de um novo objetivo. Por isso, o empreendedorismo é vital para que a gente consiga ter bons projetos sendo executados. E nós vamos refletir também ao longo dessa disciplina sobre esse comportamento que a gente precisa ter, que é o comportamento empreendedor. Pessoal, o nosso tempo já estourou, certo? Eu espero que esteja interessante até aqui. Eu vou concluir a apresentação da disciplina, se não me engano, na quinta-feira, quando nós teremos a continuidade dessa aula, certo? O link para o registro da frequência de vocês já está disponível. Hoje à tarde, nós teremos exercício apenas da disciplina de extensão rural. Quando nós concluirmos essa aula, ainda essa semana, que eu vou liberar o exercício sobre projetos e empreendedorismo, ok? Espero que tenham gostado. Se a gente se vê na quinta-feira. Tenham todos uma boa tarde e bom almoço.